Pessoal, e aqui uma notícia que deve movimentar muito logo mais a dinâmica de formação do paredão, porque o Rodrigo declara guerra a Thiago e cava a própria vaga no paredão. O que aconteceu? Nós já vimos que anteriormente o Rodrigo, em conversa com a Laís, ele colocou que iria pressionar o Thiago, dizendo que caso ele fosse a indicação dele, ele colocaria um dos amigos do neto do Silvio Santos no paredão, o Arthur ou talvez o Douglas. A Laís pediu para que ele não fizesse isso, mas na noite de ontem ele fez. Nós vimos ontem no programa ao vivo que ele colocou essa situação para o Thiago rebateu, o Rodrigo tentou coagir o Thiago, né, falando dessa situação. O Thiago Abravanel respondeu a ele de uma maneira bem inteligente, dizendo que ele não viveu ainda o jogo, ele não se preocupou com as relações dentro da casa, ele está se preocupando muito com o jogo. E a conversa ficou por aí, né? Então, gente, o que a gente pode esperar para logo mais? O Rodrigo não sabe que vai ter no contragolpe, mas essa situação da revelação que não vai ter essa dinâmica do contragolpe só vai vir após o voto do Thiago. Então, logo mais, nós vamos ver se essa situação do Rodrigo, dessa pressão do Rodrigo em cima do Thiago Abravanel funcionou ou não. Mas uma situação muito interessante apareceu logo depois dessa conversa entre os dois, porque segundo essa notícia do site UOL, Thiago revela para Aline que Nath é uma opção de voto. Vou conversar com ela. Pessoal, e um resumo dessa conversa entre o Thiago e a Aline é que, logo de cara, ele revelou que já teria conversado com o Rodrigo com relação a ele ser a sua primeira opção de voto. E naquele momento ele colocou na conversa que a Natália seria a sua segunda opção de voto. Então, gente, o que nós tiramos dessa conversa toda? Primeiro, o Thiago Abravanel pode estar pensando, talvez, que com a vitória do Rodrigo na prova do anjo, ele esteja autoimune e já esteja pensando já em colocar a Natália como sua segunda opção naquele momento ali, para não dar correria, e ele, segundo a conversa ali, ele iria expor essa situação para a Natália. O que nós vimos ali em segundo lugar é que pode ser, ó, pessoal, pode ser que ele esteja com medo de que o Rodrigo realmente, sendo indicado por ele, leve algum dos amigos dele, o Arthur ou o Douglas, lá para o paredão, e já está tentando fugir dessa indicação dele, colocando a Natália. Então, são duas situações que nós vamos ver logo mais se realmente a pressão do Rodrigo funcionou ou se é uma estratégia do Thiago muito em função do Rodrigo ter ganho a prova do anjo e podendo estar imune, o Thiago logo correu atrás de ter uma segunda opção. Então, logo mais, nós vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, a gente sabe que o Rodrigo é um jogador. Ele acabou se queimando com alguma parte do público aqui fora em função de algumas atitudes dele lá dentro. Mas a gente sabe que ele é inteligente e ele meio que bagunçou com a cabeça do Thiago Abravanel, porque, segundo o site UOL, após conversa sincerona com o Rodrigo, Thiago questiona. Peguei pesado? Então, o Thiago estava conversando com o Scooby ali no quarto, né? E o motivo da conversa entre os dois é que o Thiago Abravanel estava achando que ele teria pegado um pouco pesado nessa conversa com o Rodrigo no momento em que ele colocou uma situação que o Rodrigo seria a opção de voto dele, né? Ele pediu uma impressão ali do Scooby com relação a isso. O Scooby respondeu que, independente de alguma coisa, se ele achou bom ou não, o Thiago teria falado uma realidade ali para o Rodrigo. E num determinado momento da conversa, o surfista perguntou para o Thiago qual seria o motivo do Rodrigo estar ali ao lado do Big Fone, né? Essa foi uma pergunta muito infantil do nosso amigo Scooby, né? Porque todo mundo sabe que o Big Fone é uma forma da pessoa escapar de um possível paredão ou coisa desse tipo. Então o Thiago Abravanel explicou para ele de uma maneira bem didática, né, que como o Rodrigo não tem certeza se o anjo é autoimune ou não, ele está tentando ali atender o Big Fone para escapar do paredão. Pode ser que o Big Fone toque e a informação seja ruim para ele, mas o Rodrigo está ali na expectativa. Então o nosso amigo Thiago Abravanel explicou ali, deu uma explicação para o Scooby sobre uma informação que o nosso amigo Scooby já deveria saber, né? Que o Big Fone pode ser uma maneira de escapar ou de se afundar mais ainda no programa, né? Pessoal, e aqui alguma coisa aconteceu lá dentro que a direção do programa, a produção do programa, repreendeu a todos ali em determinado momento. O que aconteceu? Primeiro, os confinados passaram o dia próximos ao Big Fone que não vai tocar. Várias pessoas ficaram ali rodeando o aparelho achando que houvesse algum toque salvador ali durante a tarde, durante a noite. Por volta
das 23h18, temendo o paredão, Arthur diz que vai passar a noite toda ao lado do Big Fone. O que aconteceu? Ele se preparou, ele comeu bastante, segundo ele próprio mesmo falou, ele comeu bastante para passar a noite toda ali fora. Só que alguma coisa aconteceu e, pelo que nós conversamos aqui, talvez fosse um sinalzinho do relógio que eles carregam no corpo, né? E segundo o site UOL, a produção repreende brothers que cogitaram dormir ao lado do Big Fone. Então, várias pessoas estavam conversando, principalmente o Arthur, que eles iriam ficar a noite toda ali. A voz veio e repreendeu todo mundo. Nós achamos que aquele reloginho que eles levam no pulso pode ter dado algum indicativo e fez com que a produção entrasse em cena ali, dando uma bronca geral e colocando todo mundo para dentro da casa. Esse é um sentimento nosso, né? Agora, pode ter acontecido também deles pedirem para que eles entrassem na casa para gerar mais notícia, para produzir mais conteúdo para o programa, né? Essa é uma segunda situação, né? Pessoal, aqui uma notícia bem interessante, né? Que diz o seguinte: Scooby considera a combinação de votos covardia. Gente, o Scooby, ele já falou abertamente ali, sem querer, nós vimos que foi assim, né? Que nunca teria assistido o Big Brother Brasil, nem uma vezinha. Ele deixou escapar isso no ar. Então, nessa conversa entre o Arthur, ele e a Bárbara, primeiro a Bárbara colocou que ela poderia ser uma possível indicada para o paredão dessa semana. O Arthur também colocou que ele está sendo ameaçado em função disso. Então, os dois ali, a Bárbara e o Arthur, e o Scooby assistindo, hein? Eles passaram a calcular os votos ali da casa e pensaram em uma possibilidade dos dois votarem nos mais votados, né? Já que assim eles estariam livres do paredão. E o nosso amigo Scooby, sempre muito sem noção, né, do jogo, desconhecedor das regras do jogo, ele colocou ali que essa situação que os dois estavam conversando seria uma covardia, né? A união de muitos participantes em um só alvo na casa. Também nós vimos uma situação muito engraçada, onde o Marcos Mion ele usa a camiseta com meme de Nayara Azevedo no BBB. Então, ele aproveitou uma situação muito engraçada, onde a Nayara Azevedo, inadvertidamente, começou a comer e falar com a boca aberta. E então, ele está utilizando essa cena aí, que foi muito engraçada, ali, o rodízio por R$ 30, está na camisa dele. E o Marcos Mion, ele não perde uma chance de estar movimentando o jogo, fazendo as brincadeirazinhas, né? Nós vimos também uma situação onde a Maria ela ganhou um processo e deve receber indenização de ex-empresário. Então, o título está bem explicativo, né? Aconteceu alguma situação anterior onde ela não se sentiu satisfeita, ela sentiu que deveria correr atrás na justiça. Então, essa situação veio agora a público dizendo que realmente ela teria ganho essa ação. Outra coisa também fora do BBB é que a Mayra Card diz o seguinte em uma entrevista: Arthur seria um santo se outras famosas falassem dos maridos. Então, foi uma entrevista muito grande, mas muito grande mesmo. Lá ela continua com aquela estratégia dela de autopromoção nas redes sociais. A gente viu ali que em determinados momentos ela tocava nesse assunto, né? E um resumo disso tudo aí, a própria Mayra Card teria revelado as traições do marido, e se outras famosas falassem da maneira com que ela falou, revelassem as suas traições, da maneira que ela, quer dizer, a traição dos maridos, né? Da maneira conforme ela fez, o Arthur seria um santinho em comparação aos maridos de outras famosas, né? Ela falou isso abertamente, ela sabe do que ocorre nesse mundinho dos famosos, então ela fez uma comparação ali que o marido dela é um santo em função de outros maridos ali. Então, pessoal, domingão, um resumo bem rapidinho para vocês aí, para que vocês fiquem por dentro das principais informações. Então, para todos vocês aí, um bom domingo, um bom dia e fiquem todos com Deus e com saúde, hein?